Eduardo Carvalho com a gente, está em um centro de apoio que foi criado lá em São Leopoldo, que fica praticamente na Grande Porto Alegre, para dar apoio às pessoas que tanto precisam, as pessoas que perderam suas casas, ou seja, que estão desabrigadas, e as que também estão desalojadas. Passeando com as imagens novamente, mostrando para vocês um pouco mais desses estragos todos que, infelizmente, os gaúchos estão enfrentando em um período totalmente atípico para isso. Já estamos no inverno praticamente, depois de amanhã, hoje é segunda, terça, quarta-feira, dia 21, inicia o inverno no Brasil. E inverno, vocês sabem muito bem, é um período seco para a gente. Só que como há algumas modificações, já com influência do tal do El Niño que chegou, a região sul do Brasil ela recebe mais água do que o normal, diferente do que o Laninha. O Laninha que estava atuando, que manda muita água para o Nordeste, agora com o El Niño há uma inversão. O sul passa a receber muita água e nesse início agora dessa água toda, dá para você perceber, infelizmente, o tamanho do problema que o Rio Grande do Sul está enfrentando e tem que se preparar para continuar enfrentando. Veja só, é aquele desequilíbrio que a gente pontua aqui inúmeras vezes. Não tem mais aquela chuva boa de molhar, aquela chuva constante que cai e a água praticamente infiltra no solo. Ou cai muito ou não cai absolutamente nada, né, Thaís? Você percebeu isso? E o Rio Grande do Sul é a prova disso, né? A gente conversou várias vezes com o próprio Eduardo sobre a escassez de água nos últimos meses, nos últimos anos. Aí agora é o excesso de água que vem preocupando a gente. Então não tem equilíbrio nenhum, Joel, não tem jeito. Ô, Thaís, escolha, por favor, a parte mais importante dessa cobertura que a gente preparou para hoje, porque você, na madrugada inteira ali, passou a tratar esse assunto com uma atenção mais do que especial, porque o assunto merece. Enquanto isso, o Eduardo já compartilha com a gente aí, não somente o apoio que está sendo prestado, mas as regiões mais afetadas. Nós falamos bastante de Maquiné na sexta-feira, tentamos até conversar com o prefeito, mas nós resolvemos dispensá-lo, porque naquele momento foi mais importante liberar o prefeito para seguir com as ações dele do que qualquer outra coisa. E pertinho de Maquiné, Eduardo, aí no litoral gaúcho, há a cidade de Caraá. São 15 quilômetros em linha reta, pertinho mesmo, cidade quase que colada na outra ali, geograficamente falando, né? Porque 15 quilômetros geograficamente falando é quase que colado mesmo. A cidade de Caraá, nesse final de semana, foi brutalmente afetada. Quais são os principais problemas, hein, Eduardo? Por favor, já compartilhe um pouco com a gente do que você tem. Não precisa ser tudo, viu? No meio, eu vou colocar a matéria da Carla Ramil, porque a Carla Ramil, nossa repórter, também está aí no Rio Grande do Sul. Ela preparou uma matéria para a gente. Então, a gente roda a matéria e depois você volta complementando também. Pois não, Eduardo, já pode compartilhar conosco, por favor, com os amigos e amigas que nos assistem no Brasil inteiro, que estão precisando saber, querendo saber o tamanho do problema que vocês estão enfrentando agora. Pois não, Eduardo? Pois é, Joel, você mencionou Maquiné e Caraá, duas cidades praticamente lado a lado aqui no Rio Grande do Sul, mas para se deslocar entre esses dois municípios é muito difícil, porque as estradas estão bloqueadas, pontes no chão. O cenário em Caraá é realmente de muita destruição, muitos estragos por conta do ciclone. O litoral norte é a região mais afetada aqui no Rio Grande do Sul. Para ter uma ideia, Joel, em apenas 24 horas em Maquiné e Caraá, choveu o equivalente a todo o mês de junho. O acumulado esperado para todo junho choveu em apenas um dia. E aí não teve jeito, muita enchente, muitas pessoas tiveram que deixar as suas casas. E aí a gente teve, infelizmente, a confirmação de 13 mortes e 3 pessoas que ainda estão desaparecidas. Nesse momento, equipes de resgate focam as ações em Caraá na busca por essas 3 pessoas. O trabalho segue desde a sexta-feira, um trabalho muito importante de resgate para tentar encontrar essas pessoas que ainda não foram localizadas depois da enchente. Joel, Caraá, Maquiné, Santo Antônio da Patrulha, cidades do litoral muito atingidas. A gente tem muitas pessoas ainda fora de casa. No total, no Rio Grande do Sul, são 4.950 pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, e aí pesa uma corrente de solidariedade e união, né, Joel? Nós estamos em um ponto aqui de coleta de doações, onde as pessoas também estão dormindo, então precisa muito desse apoio. A população tem que estar junta nesse momento, porque as pessoas estão fora de casa, estão com as casas cheias d'água, perderam tudo, então é um momento muito difícil aqui no Rio Grande do Sul. Ô Edu, a maior parte dos mortos aconteceu aonde? Foi ali em Caraá, Maquiné? Porque são 13 mortos no total, a maioria
morreu ali e morreu como? Foi afogado mesmo? Provavelmente, né, Edu? Pessoas que foram levadas pela força da água? É isso? Você me confirma isso? Exatamente, Joel. A maioria das mortes foi registrada na região do litoral. Nós tivemos 3 óbitos confirmados em Cará e 3 em Maquiné, por exemplo. A maioria das vítimas, pessoas mais velhas e que foram levadas pela força da água por conta dessa enxurrada. Tá. Permaneça conosco, por favor, o Edu. Thaís, o que foi separado no telão, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho? Tem um telão aqui relacionado a essa cobertura especial no programa de hoje. A gente vai detalhar exatamente o impacto dessas fortes chuvas, qual é o cenário de desabrigados, desalojados. Vamos trazer esse detalhamento de desaparecidos. Vamos, por favor. Então? Vamos lá. Já aproveitar que a arte está aqui, e eu tenho certeza que você que está acompanhando a gente agora, ou não estava atento a isso, ou passou a ficar mais preocupado daqui para frente com a situação dos nossos irmãos gaúchos. O que nós temos aqui, Thaís? Olha, Joel, a gente tem um cenário que foi dividido com a gente através dos dados da Defesa Civil. Qual é o cenário agora? 13 mortes confirmadas nas regiões de Maquiné, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caraá, Bom Princípio, São Sebastião do Caí, Esteio e Gravataí. 3 pessoas seguem desaparecidas, todas elas em Caraá. Se a gente falar de desalojados, a gente fala de um número de aproximadamente 800 desalojados. Mas olha o total de desabrigados, é muita gente, né, Joel? Impactando várias cidades. Esse é um cenário que a gente compartilhou. Mas a gente trouxe também, né, Joel, uma outra arte que a gente vai compartilhar agora para ajudar a entender um pouco mais o que estão enfrentando esses moradores. E aí, já com base nas defesas civis municipais. O total de desabrigados, Esteio, 1.200, ou seja, foi a região que foi mais impactada até agora. Gravataí, 800, São Leopoldo, 750 desabrigados, Lindolfo Collor, 500 e Caraá, 180. Então, você vê que há um impacto generalizado e segue o meu alerta. Essa chuva hoje, ela é muito menor em boa parte do estado, mas já chega uma frente fria mais uma vez nessa região, já dá as caras ali no extremo sul do Rio Grande do Sul. A partir de amanhã, ela é generalizada, mas ainda pontual. E a partir de quarta-feira, Joel, ela volta com força, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Paraná e em Santa Catarina, que foram afetados também, né? Depois da enchente, Joel. Caraá, Maquiné, Santo Antônio da Patrulha, cidades do litoral muito atingidas. A gente tem muitas pessoas ainda fora de casa. No total, no Rio Grande do Sul, são 4.950 pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados. E aí pesa uma corrente de solidariedade e união, né, Joel? Nós estamos em um ponto aqui de coleta de doações, onde as pessoas também estão dormindo. Então precisa muito desse apoio. A população tem que estar junta nesse momento, porque as pessoas estão fora de casa, estão com as casas cheias d'água, perderam tudo, então é um momento muito difícil aqui no Rio Grande do Sul. Ô Edu, a maior parte dos mortos aconteceu aonde? Foi ali em Caraá, Maquiné, que são 13 mortos no total. A maioria morreu ali e morreu como? Foi afogado mesmo? Provavelmente, né, Edu? Pessoas que foram levadas pela força da água? É isso? Você me confirma isso? Exatamente, Joel. A maioria das mortes foi registrada na região do litoral. Nós tivemos 3 óbitos confirmados em Cará e 3 em Maquiné, por exemplo. A maioria das vítimas, pessoas mais velhas e que foram levadas pela força da água por conta dessa enxurrada. Tá. Permaneça conosco, por favor, o Edu. Thaís, o que foi separado no telão, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho? Tem um telão aqui relacionado a essa cobertura especial no programa de hoje. A gente vai detalhar exatamente o impacto dessas fortes chuvas, qual é o cenário de desabrigados, desalojados. Vamos trazer esse detalhamento de desaparecidos. Vamos, então? Vamos lá. Já aproveitar que a arte está aqui, e eu tenho certeza que você que está acompanhando a gente agora, ou não estava atento a isso, ou passou a ficar mais preocupado daqui para frente com a situação dos nossos irmãos gaúchos. O que nós temos aqui, Thaís? Olha, Joel, a gente tem um cenário que foi dividido com a gente através dos dados da Defesa Civil. Qual é o cenário agora? 13 mortes confirmadas nas regiões de Maquiné, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caraá,
Bom Princípio, São Sebastião do Caí, Esteio e Gravataí. 3 pessoas seguem desaparecidas, todas elas em Caraá. Se a gente falar de desalojados, a gente fala de um número de aproximadamente 800 desalojados. Mas olha o total de desabrigados. É muita gente, né, Joel? E impactando várias cidades. Esse é um cenário que a gente compartilhou. Mas a gente trouxe também, né, Joel, uma outra arte que a gente vai compartilhar agora para ajudar a entender um pouco mais o que estão enfrentando esses moradores. E aí, já com base nas defesas civis municipais. O total de desabrigados, Esteio, 1.200, ou seja, foi a região que foi mais impactada até agora. Gravataí, 800, São Leopoldo, 750 desabrigados, Lindolfo Collor, 500 e Caraá, 180. Então, você vê que há um impacto generalizado e segue o meu alerta. Essa chuva hoje, ela é muito menor em boa parte do estado, mas já chega uma frente fria mais uma vez nessa região, já dá as caras ali no extremo sul do Rio Grande do Sul. A partir de amanhã, ela é generalizada, mas ainda pontual. E a partir de quarta-feira, Joel, ela volta com força, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Paraná e em Santa Catarina, que foram afetados também, né? Vocês já viram aí, 13 pessoas, infelizmente, acabaram morrendo mesmo e outras estão desaparecidas. Nossa equipe em peso no Rio Grande do Sul, Thaís. E a gente sabe que os estragos foram generalizados, mas o litoral norte do estado ficou completamente devastado depois da passagem desse ciclone que a gente tanto vem mencionando, né? Porter foi até Caraá, que você citou agora há pouco, foi a área mais atingida, para ver como é que está a situação dos moradores e o que eles estão fazendo para tentar se reerguer depois de perderem praticamente tudo. Agora, Thaís, depois da matéria seria legal você dar uma luz para a gente, porque a gente sabe muito bem, baseado em outras coberturas que nós fizemos de áreas parecidas como esta. Às vezes, não necessariamente pode cair uma chuva tão intensa como caiu para provocar problema. Não. Porque imagine como é que está a região agora, o solo instável, totalmente encharcado. Então é legal você dizer, olha, os radares meteorológicos dizem que hoje vai chover pouco, muito, alguma coisa Vamos assim. nessa. Você já tem isso, não já tem? Já tenho aqui. Tá. Então vamos ver o material da Carla Ramil, por favor. O ciclone extratropical deixou um rastro de destruição. Na casa do seu Valdomiro, em Caraá, litoral norte do Rio Grande do Sul, o Rio dos Sinos transbordou e invadiu a residência. A lama tomou conta dos móveis, roupas, do carro que estava na garagem, arrasou com toda a vizinhança e ainda quase levou a vida do idoso e da esposa dele, que ficaram ilhados até a água baixar. Ana Paula é dona desse mercadinho. Perdeu mais de R$30 mil em mercadorias que agora vão para o lixo. Entrou bastante água, assim, as coisas ficaram tudo reviradas, boiando. Mas estou viva, é o que importa, estou aqui batalhando. O principal acesso à cidade vizinha, Santo Antônio da Patrulha, foi suspenso. A ponte desabou. Como era madrugada, ninguém se feriu. Para ir à casa dos pais idosos, esse motorista precisou abandonar o carro e ir a pé. De carro eu não consigo chegar até a casa deles, né? As pontes ali para cima, tem 7 pontes do Ribeirão do Meio e todas estão quebradas. Até o cemitério da cidade ficou devastado. Olha que cena impressionante. Um carro foi parar em cima dos túmulos aqui no cemitério. Sérgio Virilli mostra para você agora com o apoio do Agamenon Gomes. Atrás de mim tem outro carro, um Fiesta, olha só, todo cheio de entulhos. E mais lá ao fundo, o Sérgio Virilli mostra em um terreno um Gol que virou de ponta cabeça. É que é pro senhor, né, ver a cidade onde o senhor nasceu, a cidade onde o senhor mora, nessa destruição toda. Desculpa, é muito triste. Quanta tristeza, né?